16 de outubro, Café com Deus Pai. Além das dificuldades, eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e o baixaram na sua maca. Lucas capítulo 5, versículos 18 e 19. Essa passagem que nós acabamos de ler conta a história de 4 homens que eram amigos de um paralítico. Jesus estava em uma casa falando para uma multidão. Eles tentaram passar pela multidão para levar o paralítico até Jesus para que ele fosse curado. Mas como eles não conseguiram passar pela multidão, eles tiveram a ideia de tirar o telhado e levar o paralítico por cima na sua maca. E eles fizeram isso. Tiraram o telhado, carregaram o amigo paralítico até o topo da casa e baixaram, por meio de cordas, aquele paralítico na frente de Jesus. Vamos agora ler a mensagem. A vida, com seus altos e baixos, tem a capacidade de nos testar até o limite. Mas como a história nos mostra, não importa a magnitude da tragédia que enfrentamos, a presença constante de Deus promete uma saída, um novo amanhecer após a noite mais escura. Esse relato não é apenas sobre a cura física de um homem, mas sobre a restauração espiritual e emocional disponível a todos nós. Ao nos aprofundarmos nessa história, vemos que a fé é a chave. A fé dos amigos do paralítico que o levaram até Jesus mostra-nos que a companhia certa é crucial. Eles não permitiram que a multidão ou qualquer outro obstáculo os detivesse. Em nossa vida, enfrentaremos barreiras, mas a determinação e a criatividade nos ajudarão a encontrar um caminho até Jesus. Jesus, vendo a fé deles, não apenas curou o homem, mas também lhe perdoou os pecados, mostrando que nossa luta não é apenas contra as adversidades físicas, mas também contra as espirituais. É uma lembrança de que, acima de tudo, precisamos de restauração e salvação. Nossa jornada pode estar cheia de desafios inesperados, mas a promessa de Deus é de estar conosco, guiando-nos e sustentando-nos. Portanto, precisamos enfrentar as dificuldades não como um ponto final, mas como uma vírgula que nos levará à continuidade da história repleta de esperança, transformação e renovo. Avance com fé, sempre olhando para o alto, porque somente Jesus pode fazer você se levantar, superar o problema e continuar a caminhada. A frase de hoje é: em sua caminhada, Deus sempre levantará pessoas para ajudar você. Lendo mais uma vez, em sua caminhada, Deus sempre levantará pessoas para ajudar você. Lendo mais uma vez, em sua caminhada,
Deus sempre levantará pessoas para ajudar você. Hoje é o dia 289 de 365. A leitura bíblica de hoje é 2 Pedro, capítulo 1, e a palavra-chave de hoje é perseverança. O destaque da mensagem de hoje é que nós devemos escolher bem os amigos que andam conosco. Nós vemos que esses 4 amigos desse paralítico tiveram fé. Eles não se importaram em ver a multidão e também não se importaram de subir até aquele telhado, de ter o trabalho de tirar aquelas telhas, de preparar um espaço para que o amigo paralítico pudesse ser colocado na maca e baixado por cima da casa até a frente de Jesus. Eles não olharam para as dificuldades de terem que carregar o amigo paralítico até o telhado, para que depois o baixassem até Jesus. Quando Jesus viu a fé daqueles amigos daquele paralítico e também do próprio paralítico, porque o paralítico poderia ter dito assim: eu não quero que vocês me levem até o telhado porque eu posso cair. Ele teve confiança nos amigos. Ele confiou, ele acreditou juntamente com eles que aquele plano daria certo. E quando ele foi colocado na frente de Jesus, Jesus trouxe para ele a restauração da saúde e também trouxe para ele o perdão dos pecados e trouxe para ele a salvação. Então, escolher bem os amigos que nos cercam é fundamental. Dizer para eles que a fé em Deus pode trazer a superação de qualquer barreira, qualquer obstáculo e qualquer desafio é fundamental. Olhe além das dificuldades, independente de quais sejam elas, porque em Deus você pode superá-las. E olhe também para a sua salvação, porque a mensagem de hoje fala sobre restauração, mas também sobre salvação. Jesus quer perdoar os seus pecados e trazer você a Deus. Quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, Ele perdoa os seus pecados, Ele dá a você o Espírito Santo para que você o siga nessa vida e depois da morte, você terá o seu nome no céu, escrito no livro da vida, e poderá herdar o reino de Deus. Você já aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador? Se ainda não fez isso, agora é uma oportunidade para que você tenha Jesus como único Senhor e Salvador. Você deve crer no coração que Jesus é o Filho de Deus e que a morte dele na cruz e o sangue derramado lá traz salvação. E segundo, você precisa fazer uma declaração, uma oração, pedindo para que ele seja o seu Senhor e Salvador. Então, se você ainda não fez isso, faça essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Me dá o teu Espírito Santo para te seguir aqui na terra até chegar ao céu. Escreve o meu nome no livro da vida que está no céu e sela com o teu sangue. Em nome de Jesus, amém.
Com essa oração, você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, único e suficiente. Você recebeu o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus na sua vida, porque você pediu para Ele dar o Espírito Santo a você. E o seu nome foi registrado no céu, no livro da vida. Agora o seu nome está lá. Quando acabar o seu tempo nesta vida, você entrará no reino de Deus e estará com Ele eternamente. Procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que todas as orações devem ser feitas exclusivamente para Ele. Você não deve adorar a nenhum anjo, a nenhum santo, a nenhuma imagem, porque todos eles estão mortos e já passaram o seu tempo nessa terra. Especificamente quanto às imagens, o Salmo 115 explica que as imagens têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos que não pegam e pés que não andam. Todos os que os adoram devem ser iguais a eles. Isso está escrito no Salmo 115. E esse salmo traz orientação de que Deus não quer que os seus filhos se curvem diante de imagens que nada fazem, que não têm vida, porque Ele enviou o Filho dele, Jesus, que já veio e morreu por todos e está vivo à direita de Deus. Ele intercede por nós, Ele escuta as nossas orações, as nossas preces, e Ele fala com Deus por nós. Até mesmo Pedro escreveu uma carta. Ele escreveu duas cartas, na verdade. Ele escreveu 1 Pedro e 2 Pedro. E hoje, a leitura bíblica, como você pode ver aqui na parte de baixo da tela, é 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler a segunda carta que Pedro escreveu. Mas ele escreveu duas cartas. E na primeira carta, no capítulo 2, ele escreveu que Jesus é o único fundamento de toda a igreja e que todos devem orar e falar somente com Jesus. O próprio Pedro ensinou isso e escreveu isso em uma carta que ele deixou na Bíblia para orientar a todos de que Jesus é a pedra fundamental. Se você quiser rever essa mensagem, você pode acessar essa mensagem na playlist Meu Dia com Deus e procurar a mensagem do dia 9 de outubro. No dia 9 de outubro, a leitura bíblica foi 1 Pedro, capítulo 2. E lá Pedro explica detalhadamente que Jesus é o único fundamento e a pedra fundamental que deve receber todas as nossas orações. Então procure uma igreja que prega que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e é o único digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Se você tem alguma imagem de anjos, amuletos, fotos, ou se você tem alguma imagem de algum santo, você pode deixar isso de lado. Ore somente a Jesus. Ele está vivo e você o recebeu agora. Siga a Ele, somente a Ele. Deus abençoe a sua vida e a palavra-chave de hoje é perseverança. Tenha perseverança em seguir a Ele. Agora, vamos fazer uma oração. Senhor, agradecemos por essa revelação. O Senhor se revelou para nós, mostrando que somente o Senhor é Deus e que o Senhor é aquele que nos salva com o sangue que derramou na cruz pela humanidade.
te agradecemos porque nessa mensagem aprendemos que o Senhor sempre dá respostas para aqueles que o buscam. O Senhor não decepciona, mas o Senhor acolhe a todos os que vão até o Senhor e vai além. O Senhor derrama a salvação da nossa alma para dar vida eterna. Peço que o Senhor abençoe os que receberam ao Senhor na mensagem de hoje, dando a eles graça e força para que possam segui-lo, e aqueles que já estão no seu caminho sejam restaurados e renovados com mais fé e confiança de que o Senhor está com eles, independente das batalhas, barreiras, obstáculos e dificuldades que estejam passando nesse momento. Peço que o Senhor agora entre com providência rápida naqueles que estão aflitos e angustiados há muito tempo, tentando vencer uma barreira, um desafio, um obstáculo, e aqueles que estão perguntando, Senhor, até quando vai ser assim? Que o Senhor agora dê socorro breve e que o Senhor agora dê socorro, meu Deus, de maneira rápida, para que esse teu filho, essa tua filha possa se alegrar e contar o testemunho da tua bondade e do teu amor e da tua fidelidade. Honra a fé do teu povo e dá para nós amigos como esses amigos desse paralítico, pessoas que nos ajudam em nossa caminhada e que nos socorrem e que são nosso apoio sempre em Cristo. Honramos o teu nome e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para a leitura bíblica. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês, que por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Versículo 2. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Versículo 3. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. 4. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Versículo 5. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. À bondade, juntem o conhecimento. 6. E ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança e à perseverança, a devoção a Deus. 7. A essa devoção, juntem a amizade cristã e à amizade cristã, juntem o amor. Versículo 8. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. 9. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém
que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Versículo 10. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. 11. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 12. Por isso farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. 13. Penso que, enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas. 14. Pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal, como o nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Versículo 15. Portanto, farei tudo o que puder para que, depois da minha morte, vocês lembrem sempre dessas coisas. Versículo 16. Nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. 17. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Pedro, aqui nesse versículo 17, está contando quando eles tiveram um encontro na montanha com Jesus. O texto de Mateus, capítulo 17, você pode ler lá depois, conta que Jesus levou Pedro, Tiago e João até a montanha e eles foram orar. E de repente desceu uma glória. Então Moisés e Elias desceram do céu e eles estavam ali. E depois eles ouviram uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Pedro está contando aqui. Não estamos seguindo a Jesus porque temos uma imaginação que ele é o Filho de Deus. Nós estávamos lá, juntamente com ele, quando a glória de Deus desceu e aquela voz disse: Esse é o meu filho querido e que me dá muita alegria. Então Pedro está contando para nós, está dizendo: eu estou escrevendo essa carta para deixar muito claro para todos que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e que vocês devem segui-lo. Agora o versículo 18. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Sagrado. Versículo 19. Assim, temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Pedro aqui, no versículo 19, está lembrando que quando você abre o Antigo Testamento, os profetas anunciaram que Deus enviaria o Salvador para trazer a salvação para todos. Então, aqui no versículo 19, Pedro está dizendo: assim como nós ouvimos a voz quando estávamos com o Senhor Jesus, nós temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Ele está dizendo: nós vimos um sinal muito claro a respeito de que ele é verdadeiramente o Filho de Deus
e que os profetas estavam certos quando falaram a respeito de um Salvador que viria. Vocês, aqui continuando a leitura, vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Jesus é conhecido como a estrela da manhã. Ele é conhecido como a estrela que brilhou no meio da escuridão. E Pedro está dizendo isso aqui. Agora, versículo 20. Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas. 21. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Ele está dizendo que ninguém pode explicar um texto da Bíblia, uma profecia que está na Bíblia, porque sozinho, porque cada texto que está na Bíblia, cada mensagem profética que profetiza que que Jesus viria, não veio da vontade humana. Mas as pessoas que escreveram esses textos no Antigo Testamento, elas escreveram guiadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Ele anda com Deus e com Jesus. Então, o Espírito Santo já sabia que Jesus viria. Então, ele inspirou os profetas para que escrevessem a respeito desse Salvador que viria. Nem mesmo os profetas viram esse Salvador chegando. E é por isso que Pedro está dizendo: você só explica essas profecias pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo mostra que os profetas escreveram a respeito desse Salvador, porque foi o próprio Espírito Santo que fez que eles escrevessem aquilo. Então, o próprio Espírito Santo fala para nós que o que está escrito no passado se refere a Jesus. Então, essa é a mensagem de 2 Pedro. O destaque dessa mensagem aqui, desse capítulo, é que Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Salvador, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele deve receber toda a nossa adoração e louvor. E todos aqueles que querem seguir a Jesus devem buscar o conhecimento a respeito dele, saber que ele é o Filho de Deus, que ele foi prometido no Antigo Testamento, que ele é o cumprimento da promessa de Deus de salvar a humanidade. Um outro ponto aqui é o versículo 3. É o poder de Deus que nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. O poder de Deus é que transforma o pecador em um homem de Deus, em uma mulher de Deus. É o poder de Deus que liberta. E ele fala aqui no versículo 3, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Deus nos chamou para tomar parte, para sentar na mesa com Jesus, para tomar parte da herança de recebermos a glória e a bondade dele. E ele fala aqui, a partir do versículo 5, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. Ou seja, busquem receber a bondade de Deus, busquem colocar a fé junto com a bondade. Junto com a bondade, acrescentem o conhecimento a respeito de Deus. Versículo 6. Junto com o conhecimento a respeito de Deus, juntem o domínio próprio. Ou seja,
a capacidade de ter controle sobre o pecado. Juntem ao domínio próprio a perseverança, ou seja, sejam constantes, diariamente buscando a Deus. E juntem à perseverança a devoção a Deus, a adoração a Ele. Aí no versículo 7, a essa devoção, juntem a amizade cristã. Tenham amigos que seguem a Jesus. E junto com os amigos, juntem o amor. Então, se você junta bondade, fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, amizade cristã e amor, se você junta tudo isso, vem o versículo 8. São essas as qualidades que vocês precisam ter. Então vocês precisam ter bondade, fé, conhecimento de Deus, junto com o conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção, amizade e amor. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 9 traz uma mensagem dura. Veja o 9. Quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Aí o versículo 10. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes, na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E o versículo 11. E assim, dessa forma, receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então vamos aumentar em bondade, fé, conhecimento, domínio próprio. Depois do domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, amizade cristã e amor. São essas coisas que vão nos fazer estar cada vez mais pertos do Senhor Jesus e próximos de herdarmos o reino que é dele. Essa é a leitura de hoje. Se você quiser ler 1 Pedro tem 5 capítulos. Você pode acessar as mensagens do dia 8 e 9 de outubro para os capítulos 1 e 2, e depois do dia 13, 14 e 15. Nesses 5 dias, dia 8, 9, 13, 14 e 15 de outubro, a leitura bíblica foi 1 Pedro. Cada um desses dias foi feita a leitura de um capítulo. Você pode ler os 5 capítulos acessando os dias 8, 9, 13, 14 e 15. E aí você vai ter a leitura de 1 Pedro por completo. Hoje, dia 16 de outubro, fizemos a leitura de 2 Pedro, capítulo 1. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente, na graça e paz que vem dele hoje e sempre. Amém.